Conselheiro João Antônio Silva Filho, presidente do TCM-SP, Tribunal de Contas do município de São Paulo, lançando no primeiro Congresso Internacional de Tribunais de Contas, o livro Tribunais de Contas no Estado Democrático e os Desafios do Controle Externo. Conselheiro, cada vez existe mais uma literatura profissional do setor, pensando e refletindo o sistema de contas, que também cada vez mais tem uma participação expressiva na política e na administração pública, né? Contas públicas estão pautando tanto assim a política e o país? Na realidade, o que nós discutimos nesse livro é uma literatura bastante atual daquilo que se propõe um controle no Estado democrático de direito. Aliás, não existe democracia sem controle. A democracia, ela está aí exatamente para compor as diferenças. E o Estado cumpre este papel de fazer com que as diferenças não sejam um empecilho para formar o todo Estado representante da sociedade. Mas o todo Estado representante da sociedade, ele só é de fato eficiente, eficaz, se tiver um controle efetivo. Porque a tendência do Estado é ocultar-se. Então, controlar o Estado é fundamental. Primeiro, para impedir que ele se oculte, mas mais do que isso, o controle é importante para impedir a tendência autoritária também do Estado. Então, eu discuto isso no livro e, obviamente, a essência do livro é fazer com que os tribunais de contas passem a ser avalistas de políticas públicas, ou seja, chegar antes do desperdício do dinheiro público. Estas são as questões que eu discuto do meu livro. Nesse sentido, conselheiro, justamente, se por um tempo os tribunais de contas foram vistos apenas como fiscalizadores para impedir ou punir improvidades, o senhor falou em políticas públicas. Cada vez mais alguns tribunais de contas fazem estudos a respeito das políticas públicas, porque parece que entramos também numa outra fase, que não basta gastar, digamos, investir honestamente o dinheiro público, mas sim investir em políticas mais bem-sucedidas ou políticas mais multiplicadoras, né? Em que sentido, em que momento estamos hoje nesse aspecto? Os tribunais estão avançando nessa direção? É exatamente isso. O papel dos tribunais, no meu entender, é trabalhar mais os resultados. Não adianta o Tribunal de Contas fazer auditorias de conformidades e depois de um contrato executado reconhecer os efeitos financeiros em nome da segurança jurídica. Ou seja, caso na execução do contrato ocorreram erros, esses erros só podem ser reprimidos, mas o dinheiro já foi para o ralo. Então nós temos que chegar antes. E chegar antes significa trabalhar um combinado, uma ponderação entre investimento financeiro e resultados de políticas públicas. É disso que se trata o controle hoje eficiente. Sem políticas públicas decentes, não basta chegar e fazer um encontro de contas. Nós temos que trabalhar cada vez mais pensando nas auditorias operacionais que visam resultados, nas auditorias transversais, nas mesas técnicas que previnem, quando você junta os técnicos do Poder Executivo, os técnicos dos tribunais, você previne irregularidade, ilegalidades, ou seja, é um controle mais proativo e menos reativo. Ok, obrigado, conselheiro. Estamos mostrando agora aqui o livro Tribunais de Contas do Estado Democrático, Desafios do Controle Externo, que pode ser adquirido através de alguma maneira na internet? Exatamente, nas boas casas dos ramos ou no Google.